Fala família, Liga Igor falando. O Bitcoin inicia mais uma semana, ainda lateral, mas nós sabemos que sempre que o Bitcoin perde volatilidade, dá uma lateralizada, isso precede grandes movimentos. E é isso que nós estamos na expectativa. Para qual lado o Bitcoin vai? O que ele vai decidir sobre o seu próximo passo, que tende a ser o passo mais importante desse ciclo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Deixe seu like, ative a notificação, família. E não deixa de ver nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias, não deixa de conferir. Vamos que vamos então, família, gráfico semanal na tela. A gente nota então que estamos mais uma semana na interação dos preços com essas duas médias móveis, as bandas de suporte para bull market. A gente vê que já é a 7ª semana consecutiva, então, em que os preços eles estão interagindo com as médias móveis. E na semana passada a gente fez um movimento interessante porque o Bitcoin ele conseguiu fechar respeitando esse suporte aqui das médias móveis. Então a gente nota que, de certa forma, ele chegou a esboçar perder a média móvel, mas deu uma recuperada, entrou força de compra e foi um fechamento, na minha visão, interessante na semana passada. O que então gera expectativa para essa semana, se realmente a gente vai conseguir dar continuidade desse movimento, ou então perder nessa resistência, e seria aqui um falso rompimento, e achar então novos fundos de repente. A gente sabe que historicamente a gente acha novos fundos e o grande fundo do ciclo de alta um pouco mais para frente. Será que esse ano vai ser um pouco diferente dessa vez? Vamos ver, só o futuro dirá. Mas por isso, então, para mim é um momento bem importante aqui que nós estamos vivendo, porque esse passo, se realmente a gente vai respeitar isso como suporte e continuar o movimento, ou então se vai ser um falso rompimento, esse vai ser um dos passos mais importantes desse ciclo, porque caso a gente dê continuidade aqui, faça pivô de alta, na minha visão, é alta probabilidade desse fundo já ter sido visto. E também, da mesma forma, se isso aqui for um falso rompimento servir como resistência, para mim também tem uma alta probabilidade da gente achar um novo fundo. Então, literalmente, muda tudo dependendo desse movimento que o Bitcoin vai fazer. E é óbvio que a nossa estratégia ela não muda, o dollar cost average por intensidade ele tem que continuar sendo feito e ele está preparado também para qualquer cenário que o Bitcoin seguir. Adivinhem só o que está acontecendo no mercado americano, mais uma semana de alta, né, família? Então, é bizarro realmente o que acontece nos Estados Unidos, semanas e semanas consecutivas de alta, o mercado muito forte, é óbvio que a gente sabe que está muito tomado, né, pelas empresas de inteligência artificial, não só as 7 principais, mas principalmente a NVIDIA, né, com tudo isso que está acontecendo, essa revolução de IA que está acontecendo no mundo, tem puxado aí as bolsas muito forte. Mas vamos também a informações que nos interessam, né, família? Porque se o preço não mostra uma nova alta histórica, a gente pode dizer que está muito perto de uma nova alta histórica para a quantidade de bitcoins que estão na mão de holders de longo prazo. Esse aqui, para mim, é um dos gráficos que eu mais gosto do Bitcoin, porque mostra a simplicidade de você conseguir ser vitorioso no Bitcoin, que é simplesmente o que holders de longo prazo fazem a vida inteira. Notem que as linhas azuis elas sobem no bear market e elas caem no bull market, ou seja, os holders de longo prazo vão acumulando durante todo o bear market e vendem no bull market. E aí voltam a acumular todo o bear market e vendem no bull market. É simples assim. Comprar próximo aos fundos, e são grandes períodos que a gente tem realmente que o Bitcoin fica interessante para começar a realizar quando o Bitcoin está fazendo alta histórica, quando o Bitcoin ele faz o seu ciclo de alta. A gente nota que nesse ciclo a gente teve até 3 momentos pela primeira vez de realização, então o Bitcoin ia subindo, ficava muito tempo lateral, muito sendo puxado por essa realização dos holders de longo prazo, e isso aconteceu mais recentemente também, agora no ano passado, quando o Bitcoin ele achou sua alta histórica lá em 125 mil dólares. Notem que teve uma realização muito forte, mas notem também a velocidade dessa reacumulação. Então,
a gente já está chegando a níveis que a gente teve de alta histórica na mão, então, dos Bitcoin holders longo prazo, e é óbvio que isso é positivo, porque quanto mais Bitcoin está na mão de quem enxerga valor, isso é positivo. A gente sabe que esse grupo não solta seu Bitcoin a qualquer preço, muito pelo contrário, mais uma vez, vai acumulando em períodos de preço positivo, de períodos de preços de oportunidade, para ir vendendo quando o Bitcoin entra em alta histórica, para ir vendendo quando o Bitcoin sobe, para ir vendendo somente quando o Bitcoin entra realmente em ciclo de alta. A gente tem também aqui, família, um dado bem interessante que mostra que cerca de 7,75 bitcoins foram comprados com custo base acima do preço atual. Ou seja, estão em prejuízo. Historicamente, alto nível de prejuízo, assim só ocorre em fases avançadas de ciclo de baixo ou transição macro. Você está mesmo prestando atenção? Cuidado ao olhar somente ao próximo candle de diário, a gente pode falar candles de curto prazo. Quem olha só a árvore jamais entenderá o tamanho da floresta. É óbvio que a maior parte dos traders continuam olhando só para o curto prazo, eles perdem o interesse em momentos que o preço não se mexe muito. Só que o principal do Bitcoin é você nunca deixar de lembrar da sua principal característica e dos seus valores de longo prazo, que é o que faz com que a gente tenha certeza de que, para o longo prazo, nós estamos realmente com um ativo extremamente escasso que já se mostrou vitorioso. Então é o que eu falo para vocês. O risco, entre aspas, do Bitcoin é o tempo. Se você vai acumulando em dollar cost average, é uma questão de tempo para você entrar no lucro. Mas, se você olhar numa janela de curto prazo, a gente nota cerca de quase 8 milhões de Bitcoins estão no prejuízo. Isso mostra, primeiro, como as pessoas elas tendem a comprar Bitcoin quando as coisas estão caras. As pessoas são atraídas quando está subindo. Porque uma pessoa, para estar em prejuízo no Bitcoin hoje, obviamente ela precisa ter comprado num preço acima, senão ela não estaria em prejuízo. E se a gente pegar na história, o único momento que o Bitcoin teve acima do preço que ele está hoje foi do ano passado para cá. Então notem como as pessoas são imediatistas, como todo mundo realmente só quer comprar Bitcoin quando ele está subindo, quando todo mundo realmente é tomado pela euforia, e isso é evidenciado aqui pelos dados on-chain. A gente nota que, historicamente, sempre que essa linha amarela está mais alta, realmente são nos bear market, são nos grandes fundos do Bitcoin. É bem verdade que a gente já teve momentos no passado em que essa linha chegou até mais alto do que está agora, que eu falei para vocês. Esse ciclo, ele tem sim, ele mostra que, historicamente, a gente teria até como cair mais um pouco, pegar patamares um pouco menores de preço, mas ao mesmo tempo não exclui de que já é um patamar muito interessante para estar acumulando Bitcoin para o longo prazo. Mas aí eu te pergunto, quem tem essa paciência do longo prazo? Quem tem essa paciência de ir acumulando aqui, ó, anos e acumulando anos e anos, meses e meses com Bitcoin chato, Bitcoin queda, Bitcoin lateral, para somente colher o fruto lá na frente? São poucos que têm essa paciência. A minoria tem essa paciência. A maioria quer comprar agora, já para realizar lucro de curto prazo. E é por isso que somente a minoria ganha dinheiro, não só nesse mercado, mas em qualquer mercado, tá, de renda variável, porque o ser humano ele é assim. Outro indicador que eu sempre mostro para vocês que colabora também um pouco que eu acabei de mostrar é em relação à média móvel de 200 semanas, seja ela exponencial ou uma média móvel simples. A gente nota que, historicamente, os fundos eles são encontrados até abaixo dessa média móvel. E aí a gente transpõe para o ciclo atual. A gente nota que, beleza, historicamente a gente até teria como cair aqui, ó, 20% dessa média móvel, então o Bitcoin é 50 mil dólares, a gente enxerga isso aqui historicamente. Só que olha onde está o preço, cara. O preço está muito próximo a essa média móvel. Então, por mais que ele possa ficar ainda melhor, você não consegue enxergar que já é um bom preço para o longo prazo? Como ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe exatamente se os preços vão vir de novo ou não abaixo disso, o que interessa é pegar os preços mais próximos possíveis dessa média móvel. E ele já entregou isso uma vez para a gente, que foi a 60 mil dólares em fevereiro. Se realmente sofrer essa rejeição aqui, dessa resistência, ele pode voltar a cair, ele pode entregar de novo, a gente sabe disso, é óbvio que pode. Mas, mais uma vez, olhem que como para o longo prazo,
o Bitcoin realmente ele já está interessante. Não se esqueçam desse gráfico aqui dos holders de longo prazo, tá, família? Então botem isso na cabeça de vocês. Ninguém sabe sobre o futuro. A gente vai tendo que ter uma estratégia bem definida para ser vitorioso, independente do cenário. E é muito claro que Bitcoin lá a US$ 60.000, até mesmo agora, já é um preço muito interessante. Então deixe seu like, ative a notificação. Não deixa de ver todas as promoções que estão rolando na Bybit, parceira aqui do canal, caso você tenha interesse em negociar criptoativos e também participar dos nossos airdrops semanais que a gente faz pela Bybit, totalmente gratuito, o link está na descrição do vídeo. Para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu. Todo ótimo dia, até amanhã.